Uma das decisões mais críticas que um piloto pode tomar em situações normais é rejeitar um pouso em baixa altitude ou na pista. Mas e se a aeronave, nessa situação, se recusar a obedecer ao piloto e agir de forma totalmente inesperada? Fique ligado. As aeronaves hoje são construídas com padrões de segurança impressionantes, e o processo de certificação agora é tão detalhado que é quase impossível compreender totalmente. Além disso, novos requisitos são adicionados toda vez que ocorre um incidente ou acidente em que uma fraqueza de projeto é descoberta. Não importa quão detalhadas sejam as certificações, é impossível cobrir todos os cenários, especialmente se os procedimentos operacionais padrão não forem totalmente seguidos. E este incidente é um ótimo exemplo disso. Em 8 de abril de 2022, uma tripulação da TAP Air Portugal se preparava para um voo de Lisboa a Copenhague, na Dinamarca. Como era abril, a primavera já havia começado a chegar em Lisboa, mas o tempo em Copenhague era bem menos previsível, com ventos fortes, rajadas, previsão de chuva e temperatura de poucos graus Celsius. Esse clima é comum na Escandinávia em abril. Na Suécia temos até uma palavra, aprilverder. Para os pilotos, esse clima variável traz diversos desafios. Os ventos previstos eram de 270 graus a 20, nós com rajadas de até 32. E como as pistas em Copenhague estavam orientadas em direção sudoeste ou noroeste, isso significava que todas as pistas estariam sujeitas a ventos cruzados fortes e com rajadas. A pista que estava mais próxima da direção do vento também era a mais curta. A pista 30 era a que os pilotos deste voo esperavam receber. O comandante, com 40 anos, acumulava cerca de 10 mil horas de voo. Ele havia voado cerca da metade dessas horas no Airbus A320, o mesmo modelo operado naquele dia. O copiloto com quem ele trabalharia tinha 34 anos e experiência em voo. Foram 3.160 horas, sendo mais de 2.000 no A320. Agora, considerando o tempo que eles esperavam em Copenhague, juntamente com a pista relativamente curta, eles decidiram que o comandante atuaria como piloto voando na ida, o que faz total sentido para mim. É comum o comandante optar por voos mais desafiadores, pois a responsabilidade final é dele. Depois que os pilotos analisaram as condições meteorológicas, eles continuaram seu briefing de voo, verificando os planos de voo, os NOTAMs e as notificações técnicas sobre a aeronave. Assim que terminaram, fizeram o briefing com os 5 colegas da tripulação e seguiram para o pátio iniciar o dia. A aeronave que havia sido designada para o voo era um Airbus A320-214 e, de acordo com o Techlog, estava em ótimas condições de voo. A família, a Airbus A320, foi certificada com 2 opções de motores, o IAE 2500 e o CFM56 instalado nesta aeronave. Esse motor, e especialmente alguns de seus componentes, vão se tornar muito importantes para essa história, mas eu vou explicar mais sobre isso depois. O copiloto completou sua inspeção externa enquanto o comandante preparava o cockpit, e durante essa inspeção, o copiloto não notou nada fora do comum. Enquanto isso, a tripulação recebia os 102 passageiros a bordo. Após todos estarem prontos e os pilotos finalizarem os procedimentos pré-voo, a aeronave foi rebocada e ligou os motores. Após a autorização, os pilotos taxiaram e decolaram para o Nordeste, seguindo o plano de voo. Tudo funcionava normalmente nessa etapa. Durante o voo em direção a Copenhague, os pilotos tiveram bastante tempo para analisar as condições esperadas de pouso com mais detalhes. Como havia pancadas de chuva e às vezes até neve na área, presumiram que a pista estaria molhada, o que aumentaria a distância de pouso devido à penalidade na frenagem. A pista 30 média 2.365 metros, mas só 2.095 estavam liberados para pouso por causa da cabeceira deslocada. Agora, isso não é muita pista, mas também não era tão curta assim, especialmente porque esse voo tinha apenas 102 passageiros a bordo. No entanto, os ventos fortes dificultaram tudo um pouco. Ao pousar em pistas curtas, geralmente usamos o máximo de flaps para diminuir a velocidade de aproximação e aumentar o arrasto. No 737 que piloto, com flaps maiores, geralmente temos menos margem até a velocidade máxima dos flaps, já que de forma mais básica, ele fica mais exposto, tornando-o mais sensível. Com menos flaps de pouso, como flaps 30,
a aeronave fica mais estável. Por isso usamos essa configuração em pousos com muito vento. Segundo meus amigos da Airbus, o Airbus A320 é um pouco mais estável com flaps totalmente estendidos e não perde tanta margem para excesso de velocidade. Então isso torna a escolha dos flaps que esses pilotos decidiram usar um pouco mais difícil de entender. O manual deles observava que, em rajadas de vento, os pilotos deveriam considerar usar menos flaps. Talvez esse tenha sido o motivo da escolha deles, mas não sei. Os registros indicam que fizeram 3 cálculos de pouso, cada um com auto-brake e flaps diferentes. No fim, decidiram usar flaps na configuração 3, 20 graus de flaps e auto-brake médio. Curiosamente, essa não era uma das combinações calculadas por eles, mas ainda assim, daria a eles uma distância de pouso de 1.540 metros, o que estava bem dentro da distância disponível. Fizeram um cálculo, com flaps, configuração 3 e auto-brake baixo, resultando em distância de pouso de 1.930 metros. Isso provavelmente os deixou desconfortáveis, pois tinham só 2.000 metros disponíveis. Então aumentar o auto-brake, mesmo sem fazer um novo cálculo, seria lógico. Agora, como mencionei, os pilotos aguardavam rajadas de vento cruzado para pousar. Agora é um bom momento para explicar por que isso pode ser um problema. Em resumo, nós, pilotos, não nos importamos muito com vento cruzado quando estamos voando em altitude mais alta, já que lá em cima isso significa que a aeronave deve apontar o nariz para o vento para manter a rota, e o ângulo de correção de vento é a diferença entre a proa e a trajetória. Mas quando se trata da decolagem e do pouso, a aeronave de repente precisa se adaptar para pousar em uma pista que está fixa em uma determinada direção no solo. Isso significa que precisamos manobrar a aeronave para alinhar com essa aproximação final. Rastrear assim como você faria em um barco que precisa atravessar um rio até um cais específico do outro lado. À medida que nos aproximamos de uma pista, apontamos o nariz contra o vento para garantir que continuamos seguindo essa trajetória de aproximação final. Como aquele barco teria que virar a proa contra a corrente do rio para fazer o mesmo? Isso é chamado de estabelecer um ângulo de deriva, e é muito eficaz enquanto você só precisa levar a aeronave até a pista. Mas uma vez que você está sobre a pista, não dá para pousar com esse ângulo de deriva, ou pelo menos não com todo o ângulo de deriva. Como isso causaria muita tensão no trem de pouso, precisamos retirar o ângulo de deriva ou alinhar a aeronave com a pista pouco antes do pouso. Isso é crucial em pistas secas, pois em pistas molhadas e escorregadias, a força lateral diminui ao pousar com ângulo de deriva. Assim que a aeronave tirar o ângulo de deriva, será empurrada pelos ventos de través para a borda da pista a favor do vento. Essa retirada do ângulo de deriva, portanto, deve acontecer bem tarde na sequência de pouso, o que significa que os pilotos muitas vezes terão que combinar tanto a retirada do ângulo de deriva quanto o flare ao mesmo tempo, o que pode ser um pouco complicado. Por causa disso, basicamente, há a necessidade de manter o controle direcional e permanecer na pista. As aeronaves têm um limite máximo de vento de través, geralmente entre 30 e 35 nós. Esse limite é reduzido se a pista ficar mais escorregadia, já que o controle direcional também se torna mais difícil. Como você pode ver, pousar com vento de través é tecnicamente complicado. Por isso, pilotos menos experientes podem ter restrições extras quanto ao vento máximo permitido. Uma aeronave pode, por exemplo, ter o limite de 30 nós, mas um piloto inexperiente pode estar autorizado a pousar apenas com 15. Esse tipo de restrição costuma variar entre companhias aéreas. Mesmo pilotos experientes devem manter alta concentração ao voar. Aproximações com vento de través quase no máximo, especialmente se houver rajadas, tornam tudo ainda mais difícil. E se além disso, você ainda tiver que pousar em uma pista curta, pode ter certeza de que quem estiver com manche estará em alerta máximo e estará tentando aplicar todas as técnicas possíveis para pousar a aeronave com segurança, rapidamente, e pará-la o mais rápido possível. Todos esses fatores terão um papel importante no que está prestes a acontecer aqui, mas vamos falar sobre isso depois. Informação: Charlie registrada às 9h56. Indicava que a pista 3 estava em uso, como esperado, com vento de 250 graus a 24 nós, rajadas de 29. Isso resultaria em um componente de vento cruzado médio
de cerca de 20 nós. O relatório citava nuvens de tempestade perto do aeroporto e que uma pancada de neve e chuva já havia passado por lá, apenas 10 minutos antes da aeronave estar prevista para pousar. A visibilidade e as camadas de nuvens estavam boas, e nada impedia os pilotos de iniciarem a aproximação. O comandante fez o briefing com o copiloto para uma aproximação por ILS, na pista 30, e após isso, a tripulação pediu ao controle a descida inicial, conforme os procedimentos normais. Antes de detalhar o incidente, prometi explicar alguns aspectos técnicos dos motores CFM56 deste Airbus. Essencialmente, exceto por pequenas diferenças no diâmetro do fã e construção, eram os mesmos turbofãs de alto índice de derivação com 2 eixos usados no Boeing 737NG, que piloto. Mas havia uma diferença importante. No 737, o sistema de reversão de empuxo é composto por mangas de translação operadas hidraulicamente, que, quando ativadas, mudam a direção do ar que passa pelo duto de bypass para uma direção à frente. Nos motores da Airbus, esse efeito era obtido com 4 portas bloqueadoras articuladas. Em vez disso, essas portas também eram ativadas hidraulicamente por braços atuadores separados para cada porta e eram travadas na posição fechada por um pino dentro do próprio atuador e por um trinco primário hidromecânico separado. Esses trincos e atuadores eram controlados por uma unidade de controle do motor, a unidade de controle do motor, e ela precisava de várias entradas digitais, como o ângulo do manche de potência detectado no cockpit, sinais da posição, microinterruptores nas próprias portas do reversor e, mais importante, os sinais de detecção ar solo dos interruptores de peso no trem de pouso principal de cada lado. Esses interruptores eram acionados quando os amortecedores comprimiam no pouso e serviam como um dos sinais para ativar e desativar os reversores de empuxo. O motivo de haver 2 travamentos separados nos reversores era devido a exigências de mudanças. Isso ocorreu após o acidente da Lauda Air 004, já mencionado em episódio anterior. Essas melhorias deveriam ter tornado impossível acionar os reversores em voo. Agora, para ativá-los de fato, os pilotos do Airbus precisavam levantar 2 abas diante das alavancas de potência e puxá-las além da posição de marcha lenta, quando a unidade de controle do motor detectasse que a aeronave estava no solo, iniciaria o destravamento e ativação das portas bloqueadoras, e após isso ser concluído, começar a acelerar os motores para fornecer o empuxo reverso. Quem acompanha este canal há algum tempo sabe que a arremetida pode ser iniciada a qualquer momento até a seleção do reverso. Após selecionar o reverso, os pilotos estão totalmente comprometidos com o pouso e não podem mais arremeter. Mesmo que já tenha ouvido isso antes, talvez não saiba o motivo. E, aliás, se você ainda não está acompanhando o canal, então o que está esperando? Inscreva-se agora. De qualquer forma, existem vários motivos diferentes pelos quais nunca devemos arremeter. Após selecionar o reverso dos motores, leva um tempo relativamente longo para a aeronave sair dessa condição. Depois desativar e travar o reverso, e então acelerar o motor novamente. Se a arremetida for solicitada, isso significa que pode simplesmente não haver empuxo disponível rapidamente o suficiente para executar a arremetida com segurança. Mas tão importante quanto, você nunca deve colocar a aeronave em risco de ativação, empuxo total à frente em um motor, enquanto ainda abaixo, ou até mesmo empuxo reverso no outro. Isso realmente já aconteceu. No voo 314 da Pacific Airlines, que caiu no Aeroporto Internacional de Cranbrook, no Canadá, em 1978. E desde que isso aconteceu, pilotos de todas as aeronaves no mundo passaram a seguir rigorosamente a regra de nunca arremeter após acionar os reversores. O acidente de Cranbrook alterou as exigências para aeronaves de transporte, exigindo que pudessem pousar, acionar e recolher reversores, aplicar empuxo de decolagem e desativar ambos os reversores com segurança, mesmo que isso nunca devesse acontecer. Essas regras foram aplicadas primeiro no Canadá e depois pela FAA nos Estados Unidos da América. Embora a EASA não tenha adotado exatamente as mesmas regras na Europa, na prática, todos os fabricantes de aeronaves ainda as seguem.
Mas a conformidade com essas regras de certificação só era realmente testada nas aeronaves depois que elas já haviam pousado completamente e selecionado o reverso. Lembre-se disso. O voo TAP 174 recebeu autorizações para descer gradualmente rumo a Copenhague, e poucos minutos após as 10 horas UTC foram transferidos ao controlador de aproximação de Copenhague, que iniciou o vetoramento para a aproximação ILS para a pista 30. Os pilotos já haviam completado todas as listas de verificação relevantes até então, exceto a lista de verificação de pouso. Então, o comandante começou a solicitar a extensão dos flaps. Por volta das 10 horas, a aeronave interceptou o ILS e iniciou a descida para a pista. O tempo durante a aproximação estava turbulento, mas bem dentro da capacidade dos pilotos, e às 10 horas, 1 minuto e 55 segundos, o trem de pouso foi baixado em seguida, seguido pelos flaps sendo posicionados para pouso, posição 3. Já prontos para o pouso, os pilotos foram transferidos do controlador de aproximação para o da torre de Kastrup. Mas antes que essa transferência acontecesse, o controlador anterior também pediu à tripulação para tentar liberar a pista pela Taxiway Delta. Assim, a distância para a rolagem seria ainda menor, 1.530 metros, e a tripulação comentou que isso era um pouco demais para se pedir. Mas um pedido da torre não passa de apenas um pedido. E se a aeronave não consegue fazer isso bem, então é assim mesmo. Mas nós, pilotos, sempre tentamos cumprir esse tipo de pedido, se pudermos. Provavelmente, o pedido foi feito para reduzir o tempo da aeronave na pista, pois Copenhague usava apenas a pista 30 para chegadas. Os pilotos provavelmente já sabiam disso. Enquanto ocorria, a aeronave desceu para 1.420 pés e o comandante decidiu desengatar repentinamente o piloto automático e seguir a aproximação manual. O piloto automático agora pode ser usado em altitudes bem menores, até abaixo dos mínimos, se preciso. É comum que pilotos desliguem o piloto automático antes em mau tempo. Fazemos isso para entender melhor a aeronave e nos preparar para o pouso manual, mas também é porque é realmente divertido. Às 10 horas, 5 minutos e 5 segundos, o controlador autorizou o voo. Transportes Aéreos Portugueses 174 a pousar na pista 30. A aeronave estava pronta para pousar, considerando os ventos fortes e o pedido do controlador de torre. Provavelmente, o comandante estava focado em pousar a aeronave no ponto certo e acionar freios e reversores rapidamente, especialmente com a pista molhada que ele agora podia ver claramente à sua frente. A aproximação seguiu estável, com leves variações de velocidade, até a cabeceira, quando o GPWS acionou alertas. 50, 40, 30, 20, 10, retardar. A 30 pés, o comandante iniciou o flare e alinhou a aeronave, corrigindo o crab. As mãos dele estavam apenas repousando sobre as alavancas dos reversores de empuxo nesse momento, e assim que as rodas começaram a girar, mesmo antes dos amortecedores comprimirem totalmente, ele levantou os flaps e então puxou as alavancas de potência para a posição de reverso. Como mencionei, os reversores só ativam quando os interruptores de peso no trem de pouso estão totalmente acionados. Logo depois, as portas dos reversores começaram a se abrir dos dois lados. E ao mesmo tempo, os spoilers também foram ativados nas asas, trazendo o peso da aeronave para os amortecedores e os freios, provavelmente por causa dos fortes ventos de través. A aeronave começou a derrapar e rolar para a direita, fazendo o trem de pouso esquerdo sair levemente do solo por uma fração de segundo. O comandante não gostou nada desse movimento de rolagem e derrapagem. Portanto, ao invés de continuar o pouso, começou imediatamente a executar uma arremetida, também conhecida como arremetida. Como eu disse no início, uma arremetida é uma manobra que exige muito controle firme, mas também delicado. Isso é para evitar uma rotação excessiva e, possivelmente, causar um toque de cauda, ou, neste caso, até mesmo um toque de asa ou nacela. Como a aeronave estava inclinada à direita, é fundamental garantir velocidade e atitude corretas para uma decolagem segura. Mas, ao mover agora as alavancas de potência da reversa para o empuxo total, take-off, go-around, algo muito estranho começou a acontecer. Isso ocorreu durante um leve salto. O trem de pouso esquerdo já estava no ar, enquanto o direito ainda tocava o solo. Agora,
Comandos diferentes foram enviados da unidade de controle do motor para o empuxo. Circuitos do reversor. No motor direito, os interruptores de peso do trem de pouso ainda estavam ativados. Os comandos de recolhimento foram enviados e travados na memória do computador por 8 segundos, fazendo os reversores recolherem como projetado. Em seguida, aumentar o empuxo para a arremetida. Mas para o motor esquerdo, os mesmos comandos também foram recebidos, mas como o trem de pouso principal estava indicando voo exatamente durante os 180 milissegundos em que esse comando foi dado, ele não foi travado na memória e, portanto, não foi executado. Isso significava que 3 das 4 portas dos reversores agora permaneciam abertas, criando mais arrasto enquanto o motor era comandado para empuxo total à frente. Os 2 interruptores de peso do trem foram ativados novamente enquanto a aeronave seguia seu salto inicial. Mas como os comandos já haviam sido enviados, isso não mudou nada. Na cabine, o copiloto não anunciou reversores ou spoilers antes do comandante decidir arremeter. Então é possível que o comandante nem estivesse totalmente ciente de que havia ativado os reversores quando tomou a decisão de arremeter. Mas deixe-me aproveitar esta oportunidade para reforçar. Nunca tente arremeter depois que os reversores tiverem sido acionados. Pois o que ocorreu agora parecia cena de um romance de ficção. Quando o motor direito começou a acelerar, felizmente o motor esquerdo foi impedido de fazer o mesmo. Como o sistema interpretou que os reversores ainda estavam acionados, ativou o chamado idle externo. Esse fato provavelmente foi o que salvou a situação de se tornar imediatamente catastrófica, mas ainda assim foi algo bem grave. O forte empuxo assimétrico, com o motor direito rugindo e o esquerdo em marcha lenta, começou a afetar a aeronave, causando guinada e rolagem para a esquerda. O comandante, despreparado para a situação, tentou controlar a aeronave, mas não reagiu rápido ao aplicar leme à direita. Isso significava que a aeronave agora estava avançando bruscamente em direção à borda esquerda da pista, com a ponta da asa esquerda a poucos pés de tocar o solo. Ao mesmo tempo, o copiloto percebeu que a arremetida havia sido iniciada e, por isso, selecionou a alavanca dos flaps para a posição 2, que era a configuração de arremetida. A aeronave quicou mais uma vez, antes que o nariz se levantasse lentamente, apenas o suficiente para decolar, o que significa que ela mal conseguiu ultrapassar a borda esquerda da pista. Ainda assim, sem ganhar altitude, o comandante tentava entender por que a aeronave, antes perfeita, agora era quase impossível de voar. Além disso, o indicador de derrapagem e deslizamento no visor primário de voo, o Beta Target, parou de funcionar e foi substituído por uma bandeira. Esse indicador normalmente mostra se a aeronave está derrapando, ou seja, fazendo uma curva com pouco leme de direção, ou deslizando, ou seja, fazendo uma curva com excesso de leme de direção. É muito útil ao lidar com empuxo assimétrico, pois mostra ao piloto quanto leme aplicar para voar corretamente e permitir que a aeronave suba. Esse indicador teria sido útil, mas uma configuração interna do computador impedia seu funcionamento se o reversor de empuxo fosse selecionado. A aeronave voou com dificuldade fora da área de segurança ao lado da pista, mas ganhou altitude suficiente para evitar colisão com a antena da rampa de planeio da pista oposta. O piloto avaliou que já havia razão de subida suficiente para recolher o trem de pouso, ação realizada pelo copiloto. Em seguida, ele comunicou ao controle de tráfego aéreo, arremetida. Quase ao mesmo tempo, ele notou no display ECAM um aviso de reversor do motor, um destravado. Ele comunicou isso ao comandante, que agora finalmente teve uma explicação para o comportamento da aeronave. Ele reagiu aplicando cerca de metade da deflexão do leme de direção direito, e então elevou o nariz para 12,5 graus. Normalmente, é a atitude de subida mantida após falha de motor na decolagem. Isso fez a aeronave subir novamente, cerca de 1.000 pés por minuto, mas ainda passou a poucos metros das casas de uma vila próxima. Ao atingir cerca de 300 pés de altitude de rádio, o comandante declarou Mayday à torre de Kastrup e pediu subir direto até 3.000 pés. Agora, como já destaquei antes, em muitos dos meus vídeos anteriores, mesmo que a vontade de se comunicar possa ser muito forte em situações como essa, provavelmente é melhor seguir a regra de ouro: pilotar, navegar e só então comunicar. Aqui, o controle de tráfego aéreo
Não precisa saber que você vai arremeter a 3 pés, nem que tenha emergência a 300. O ideal agora é focar em pilotar a aeronave e afastá-la com segurança de obstáculos e do terreno. O pedido foi obviamente aprovado pela torre. A aeronave continuou a subir e, assim que foi considerado apropriado, o copiloto então começou a executar as ações do ECAM. Ao receberem o aviso de reversor destravado do motor 1, desligaram totalmente o motor esquerdo quando a aeronave subia a cerca de 1.200 pés. Quando isso foi feito, o alvo beta reapareceu de repente, antes tarde do que nunca. O comandante reengatou o piloto automático e subiu até 3.000 pés para se preparar para o próximo passo. Antes de contar o final dessa história, quero destacar algumas coisas importantes. Esse incidente revelou uma falha antes desconhecida na lógica de reversão da ECU, do Airbus A300, e 20 com motores CFM56. Uma modificação está em desenvolvimento para resolver esse problema, assim como o deslizamento lateral ou índice beta. Mas dito isso, a Airbus também analisou todos os dados disponíveis que possuía de mais de 95 milhões de voos com esse tipo específico de aeronave. E parece que essa foi a única vez que essa falha específica ocorreu. Mas o que eles descobriram ao analisar esses dados é potencialmente muito mais preocupante. Veja, acontece que as situações em que os pilotos pousam, selecionam o reverso e ainda assim decidem arremeter, acontecem cerca de uma vez a cada 1 milhão de voos. Pode parecer raro, mas com a quantidade de voos atuais, com o Airbus A320 pelo menos, isso está acontecendo, em média, uma vez por mês. E lembre-se, essa investigação envolveu apenas o Airbus A320, considerando que essa regra de nunca arremeter após o reverso de empuxo ter sido acionado é comum em toda uma aviação comercial e que todos nós, pelo menos todos nós pilotos, reagimos praticamente da mesma forma, às mesmas condições. Isso pode indicar que essa mesma situação está acontecendo em todas as frotas e, portanto, representa um risco muito real, possivelmente um risco maior do que eu já vi antes, no contexto dessas investigações. Então, se você é um piloto e quer tirar uma lição deste vídeo, deve ser: ao pousar e acionar o reverso, você permanece no solo. Uma arremetida não é mais uma opção. Se você é gerente de segurança de companhia aérea, recomendo incluir esses parâmetros no seu sistema OFDM. Pouso, reverso selecionado e então arremetida nos próximos 10 segundos. Seria realmente interessante saber que tipo de informação esse tipo de verificação vai trazer, pois é possível que tenhamos um problema sério em nossas mãos de qualquer forma. A tripulação do voo 174 nivelou a 3.000 pés e completou a checklist. Avisaram a tripulação e passageiros retornando para uma aproximação monomotor bem-sucedida, pousando na pista 22 esquerda em Copenhague, cerca de 20 minutos após o início da aprovação. Agora, eles escolheram essa pista porque ela tinha uma distância de pouso disponível de 3.300 metros, que era significativamente maior do que a pista 30, que eles haviam utilizado anteriormente. A distância extra é essencial ao pousar com o motor, pois a aproximação usa menos flaps e velocidades mais altas. Após o pouso, a aeronave taxiou até a posição e todos os 109 passageiros e tripulantes puderam desembarcar em segurança. O gravador de voz do cockpit e o de dados de voo foram salvos e baixados com sucesso. E junto com as imagens das câmeras de vigilância ao redor do aeroporto e os depoimentos do piloto, essa história foi posteriormente reconstruída peça por peça pela equipe de investigação. Já mencionei algumas recomendações de segurança dessa investigação, mas além dessas, também foi recomendado que os requisitos de certificação para novas aeronaves fossem atualizados mais uma vez, desta vez com a exigência de que o sistema de reversão deve ser capaz de ser completamente e com sucesso cancelado, não só após um pouso normal, mas também em cenários ruins, como um pouso com quicada. Por causa disso, a aviação está agora dando mais um passo para melhorar ainda mais a segurança. Isso sem que ninguém se machuque, que é o melhor tipo de avanço. Considere apoiar o trabalho que minha equipe e eu fazemos como achar melhor. Há links para minha página no Patreon na tela ou na descrição.
Mas só um comentário positivo ou um like no vídeo já ajuda muito. Por favor, confira esses vídeos a seguir e tenha um dia absolutamente fantástico. Tchau, tchau!